Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, o programa em que a gente compartilha com você temas relacionados à saúde mental, nosso cuidado, bem-estar, nossa qualidade de vida, o nosso e da nossa família também. E o nosso tema de hoje é um tema muito pertinente ao que todos nós estamos vivendo, que seria um momento de retraumatização. Saímos recém de uma pandemia que mobilizou muitas dores, muitos medos, muitos fantasmas, e agora entramos num momento de enchentes, também carregado de muitas perdas e gerando dentro das nossas casas, das nossas almas, traumas, marcas que ficam registrados. E é justamente sobre isso, o impacto desse trauma coletivo que a gente vem revivendo, que eu convidei hoje para participar do nosso programa. Aqui eu e o Luan, a Denise Postai. É um privilégio muito grande para a Tria trazer a Denise, porque eu acho que não tem ninguém mais capacitada para falar sobre saúde mental do que ela, que vem trabalhando esse tema com belíssimos projetos sobre saúde mental, uma preocupação que ela vem olhando e contribuindo há tanto tempo. A Denise é psicóloga clínica há quase 40 anos e trabalha muito questões vinculadas a trauma. Ela é especializada em trauma e muitas outras coisas. Nós precisaríamos de 15 minutos de apresentação, no mínimo, corridos. Denise, seja muito, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui contigo. Tu sabes que eu também admiro muito o teu trabalho e todo esse movimento que tu tem feito para, de repente, na realidade, despertar corações e mentes, né? Tu, teu filho, né? É um prazer estar com todos e meu coração se alegra em poder compartilhar, talvez, algumas percepções e, quem sabe, alguns recursos que possam ser úteis, né, para o coletivo. Eu entendo que, na medida em que nós somos uma grande equipe humana, né, disponibilizar o que já se sabe ou até onde a gente chegou para o bem comum, e muitos dos voluntários nesse momento conseguem sentir isso de forma muito clara, essa sensação de satisfação profunda, né, de poder fazer algo, apoiar, né, esse entorno coletivo. E essa questão da saúde mental a nível de coletivo é algo que, como a Joselisa sinalizou, eu olho já há muito tempo. Venho desenvolvendo programas e projetos, claro que com outras pessoas que também desenvolvem programas e projetos, e hoje eu vejo uma grande rede que não existia há alguns anos atrás. E uma rede que vai expandindo percepção e conhecimento com muita rapidez. E isso é a beleza, né, hoje que se cria nesse mundo conectivo, né, que nos gera sofrimentos também e às vezes alguns problemas, a gente vai conversar sobre isso também um pouquinho, mas que favorece que em tempo real e em curto espaço de tempo a gente tenha novos dados e novas possibilidades e a neurociência, que hoje transversaliza várias áreas, ela é muito rápida em encontrar recursos, né, e disponibilizar esses recursos, que é também por esse caminho que eu venho olhando isso, e tudo que a gente conversar aqui tem esse viés, né, de pesquisa, de cientificação, mas que também busca e encontrou conhecimentos que são milenares, né, que estavam adormecidos, talvez. Denise, o que nós podemos pensar em relação ao impacto desses traumas no coletivo? Ou de que forma esse trauma se manifesta?
Acho que a gente pode aproveitar essa situação de catástrofe social que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul para compreender isso um pouco, para fazer um arremate aqui, compreender isso num todo. Nós saímos de uma experiência de pandemia. O que aconteceu ali? Nós passamos praticamente 2 anos ouvindo sobre risco de morte, sobre esse estado de ameaça. Nós tivemos mudança, nós tivemos incerteza, nós tivemos insegurança, nós tivemos instabilidade. E instabilidade, incerteza e mudança disparam a ansiedade de uma forma violenta em todo mundo. Seja qual for a situação que criou e estabeleceu essas possibilidades. Nós ficamos muito tempo nesse estado em que havia um inimigo oculto que ninguém enxergava, que isso era terrível, porque se pelo menos tu enxerga o inimigo, tu sabe como se defender. Então o inimigo podia ser inclusive um abraço amoroso de um familiar. E isso foi muito doloroso para todos, né? O nosso cérebro, ele é programado neurobiologicamente para ter um inimigo. Eu sei que ele vai me colocar em risco, eu estou em risco e eu tenho algumas opções. As mais comuns, ou eu junto energia o suficiente para bater o suficiente nele e destruir, né? Ou eu bato no dinossauro, né? Ou eu saio correndo, saio em debandada e me escondo ou encontro um recurso de acolhimento. Depois que passou esse dinossauro, eu respiro, eu volto a respirar. Nós ficamos 2 anos sem essa sensação de alívio, pelo menos 2 anos, e algumas pessoas até mais, porque ficaram muito ativadas ainda. Então, nosso cérebro não é programado para ficar tanto tempo nessa ativação. Quando um cérebro que não é feito para ficar tanto tempo nessa ativação, ele fica num estado de hiperativação ou de ativação moderada ou de ativação um pouco mais baixa, mas ele não desativa. E isso vai criando no cérebro dissociações. O que é uma dissociação? É uma tentativa que o cérebro faz de criar uma adaptação a essa situação, que são os sintomas que a gente vai enxergar, para lidar com essa situação que eu não tenho muito recurso para lidar. Então, eu tenho que criar um estado adaptativo. E aí vem os sintomas, né? Que alguns podem ser uma crise mais intensa de taquicardia, de hiperventilação, porque a gente ficou muito tempo nesse estado com taquicardia, com hiperventilação, com contratura, com tensão, né? E aí a gente foi vivendo dentro desse cérebro pandêmico. A pandemia foi estabilizando, mas muitos de nós tivemos perdas importantes, teve famílias inteiras que morreram, né? As nossas crianças ficaram ouvindo isso o tempo inteiro. Então o cérebrozinho delas também, elas não podiam tocar em nada, elas tinham que lavar a mão, elas não podiam ir lá fora brincar, porque tinha esse bichinho que ia fazer mal. Então parece que a gente ficou bem. Não, esse cérebro ele não se autorregulou. Qualquer outra informação de ameaça a partir daí reagudizou de novo isso que é esse estado de hiperalerta. É como se ele tivesse ficado mais sensível. Ele ficou sensível e ficou ativado. Não é só sensível, ele ficou ativado. Ele não desligou totalmente ainda. Então dá para dizer que a gente tem ainda um cérebro pandêmico num estado de ativação mais baixa, mas ainda está ativado. Naquela época, pessoas que já tinham na sua infância, adolescência ou até na vida adulta experiências importantes e graves de vulnerabilidade, de perdas, de luto, de separações, de abandono, se retraumatizaram com a pandemia.
Bom, agora, aqui no Rio Grande do Sul, não houve tempo ainda desse cérebro se recuperar realmente e totalmente. Veio toda essa catástrofe que se repetiu em alguns lugares, né? Em setembro do ano passado ela já aconteceu em várias cidades do estado e agora isso acontece de novo numa amplitude que a gente nunca imaginou que iria acontecer. É uma extensão de território e número de pessoas que não se imaginava que iria acontecer. Normalmente são experiências focadas, né, num local. E isso retraumatizou o estado de vulnerabilidade da pandemia, que provavelmente já estava retraumatizando outros estados. Então, qual é o impacto disso na saúde mental? É um impacto grave. E não só para quem está passando pelo processo, mas para quem é testemunha ocular de tanto sofrimento. O cérebro fica no mesmo estado de hiperativação. E a pessoa vai ter sintomas de trauma também. Muitas pessoas vão ter sintomas de trauma também. E acho que nós vamos ficar assim por muito tempo. Porque nós tivemos a experiência do choque, que pegou todo mundo de surpresa. Agora, se a gente observar, eu percebi no consultório, naquele período, as pessoas vinham com muita ativação de taquicardia, ansiedade. Depois ali, uns dias depois, veio de um profundo entristecimento que era relatado por várias pessoas e de consternação. E agora de impotência profunda, porque é onde as pessoas estão enxergando essa terra arrasada, né? Então há uma sensação de impotência muito grande. Só vocês falando assim, faz a gente pensar muito sobre se existe algo além do sofrimento, porque se a gente for parar para pensar sobre a realidade fundamental de todas as coisas, tipo, a base de onde tudo nasceu, ou enfim, o final, né, o objetivo final da nossa própria vida, assim, a realidade fundamental das coisas não é o próprio sofrimento, porque senão não teria sentido a própria vida, né? Eu acho que esses desafios que vem pra gente, tanto a pandemia, tanto essas enchentes, tanto todas as doenças que abalam a humanidade há tempos atrás, vem com o objetivo da gente encontrar a única coisa que transcende o sofrimento, que é a realidade fundamental de tudo que existe, que é o amor. Porque sempre que a gente tá no sofrimento assim, que não vê saída, a gente tem que conseguir se render e procurar alguma coisa que vá além disso, porque se a gente ficar pensando assim, no jeito que o mundo tá hoje, parece que a gente não tem saída, né? Porque parece que a gente sempre fica preso e vai piorar, e vai piorar, e vai piorar, e vai piorar, vai piorar, e tudo colabora para isso, né? Porque a própria lei da atração, quanto mais a gente pensa, a gente atrai, então fica num ciclo enorme de sofrimento. O que eu queria trazer aqui pra gente pensar é como é que a gente acessa esse amor, que é a única coisa que transcende esse sofrimento. Porque a nossa mente, né, vocês sabem mais do que eu explicar isso, ela pega os traumas do passado e do que aconteceu no passado e fica nos tormentando o dia inteiro com isso, né, fazendo coisas, se protegendo das coisas que podem acontecer no futuro. Mas como é que a gente dá um jeito de talvez aquietar um pouco essa mente para se conectar com isso que de alguma forma é maior que nós, que é essa força, né, de amor, ou Deus, enfim, como é que a gente poderia pensar sobre isso? Acho linda essa tua pergunta e extremamente pertinente, e há anos eu coloco sempre nos meus cursos que eu dou de autorregulação que quando a gente silencia e respira, Deus nos encontra e essa conexão vai acontecer naturalmente, né? E aqui está o pulo do gato, que é bem legal, porque nós estamos falando do trauma e vai ter um impacto importante na saúde mental. Só para completar o raciocínio e já entro no link que tu está me dando aqui. Numa das formações que eu fiz justamente no período da pandemia, foi no Albert Einstein, em saúde mental,
A previsão era de que nos próximos 12 anos, ali após a pandemia, haveria um adoecimento e um agravamento, né, desses estados, esses quadros de ansiedade. Mas o legal é que o nosso cérebro, justamente esse cérebro primitivo que fica ligadaço, né, nessa situação, o legal da gente entender é que nada de fora nos regula, que essa autorregulação esse próprio cérebro sabe fazer e só ele sabe fazer, né? E ele sabe fazer esse lugar de encontro com essa consciência de amor. Tem um material muito bacana de uma filósofa que é a Elizabeth Armstrong. E ela traz muito essa questão de que o nosso cérebro, que é esse cérebro frontal, que é o cérebro do amor, da sensação da amorosidade, da compaixão, do altruísmo, da bondade, é o nosso cérebro dos anjos, ele só se estruturou, e olha que interessante o que está acontecendo no coletivo, porque o ser humano um dia entendeu que ele só sobreviveria se ele cuidasse um do outro. E é ali que esse cérebro, que a gente vê aquelas fotos do Zuga Buga mais antigo, né, que era uma cabeça mais achatada, ele não existia nesse tamanho que ele tem hoje. Ele foi se desenvolvendo porque nós fomos cuidando uns dos outros. Então, nós fomos desenvolvendo essa capacidade de amor, né? Existe essa semente em nós, né? Existe esse cérebro sagrado, divino de Deus que também nos orienta, né? E nos alimenta e regula. E que a gente pode usar esse cérebro, se tu sabe como, para fazer a autorregulação. Então Deus nos deu também, né, se a gente falar sobre essa competência sagrada, sem entrar numa dimensão religiosa, mas essa parece que é algo que nos movimenta de uma forma mais ampla. Ele também nos deu a ferramenta de poder fazer esse salto e ser mais do que resiliente, sair melhor. Porque resiliente, tu sai igual a antes. E em situações como a gente está vivendo, nós podemos e precisamos sair muito melhor. Eu acho que a gente tem naturalmente dentro de nós um impulso de vida que não nos deixa parar, né? Um impulso vital, uma energia que nos impulsiona, que talvez venha desse centro de amor, né? Dessa consciência divina, mas que em muitos momentos, quando nós estamos mergulhados num trauma, a gente tem dificuldade de acionar isso, e a gente muitas vezes fica naquela escuridão, imerso naquela escuridão, e não encontra o recurso dentro de si para conectar com essa fonte. Existe, Denise, alguma forma que a gente possa compartilhar com quem nos ouve, com quem nos assiste, de como, então, restabelecer essa regulação e desativar um pouquinho esses estados para que a gente consiga buscar de novo essa fonte inspiradora, motivadora, de vida? Existe, é barata, não tem custo, tá só na inspiração, e na expiração, que é a nossa respiração, que foi o nosso presente de vida. E ela tem essa capacidade de fazer essa autorregulação, né? Sem que a gente tenha que depender de uma coisa externa. E aqui a gente entra hoje nas práticas que ficaram muito conhecidas, porque foi todo um projeto de estudo, né, que é o Mindfulness, né, que Jon Kabat-Zinn, que ainda vive, na década ali de 70, ele começou a trabalhar com pacientes que sofriam de dores crônicas ou pacientes que já estavam desenganados a nível de sofrimentos físicos, porque não tem mais o que fazer com eles, então me dá aqui eles que eu vou fazer alguma coisa. O Jon Kabat-Zinn já praticava yoga, já conhecia bem os métodos de meditação, já conhecia tai chi, enfim, e ele começou a fazer a aplicabilidade dessas técnicas e foi retirando tudo que tivesse a possibilidade de ter conceitos de religiosidade, ou, né?
E começou a observar, com o advento da neuroimagem também, a resposta do cérebro, mas a resposta já vinha naturalmente para a diminuição de dor. Então, isso começou a ser usado para que se diminuísse a dor física e para tratamento de pacientes cardiológicos graves também, com grande êxito, né? E hoje, há 2 anos atrás, mais ou menos, o Mindfulness, pela Organização Mundial da Saúde, ele passou a ser, os países foram convidados a estabelecer o Mindfulness como protocolo de Estado em todas as nações, para se poder fazer um grande trabalho de recuperação de saúde mental no mundo. O Brasil entrou, acho que agora, eu posso estar dando a informação errada, mas eu acho que foi agora no iniciozinho desse ano, acho que em fevereiro, com essa solicitação também no nosso Senado. A Inglaterra já tem aplicado há mais de 2 anos em todos os espaços coletivos, desde as escolas, centros de saúde, empresas, institutos, instituições. Interessante, né? Porque assim, se a gente for pegar um dado que estão prevendo, assim, estudos, bem que até 2050 a gente vai ter 33% da população mentalmente adoecida. Esse dado nos faz pensar que a gente não entendeu alguma coisa em relação à vida. Alguma coisa a gente precisa aprender a mais do que a gente já sabe. Porque se em 2050 uma a cada 3 pessoas vai estar fora, literalmente, porque uma pessoa mentalmente adoecida está uma pessoa fora, que não dá para contar. Alguma coisa a gente se esqueceu. Eu tava, umas ideias interessantes vendo no banho, né? Mas tava pensando assim... Comigo também acontece. Fazer uma pergunta para vocês. O que se não existisse, nada mais existiria? Já pararam pra pensar sobre isso? Qual que é a única coisa que se não existisse, nada mais existiria? Não. A vida. A vida em si, que a gente tomou tanto como normal e virou um peso para nós, é um milagre. Que ninguém até hoje conseguiu explicar o que é a vida. Ninguém. Tu pode passar os teus 80 anos de vida que tu estiver pensando sobre o que é, e tu não vai conseguir responder. Nosso cérebro não está capacitado para entender isso. Só que sempre tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que a nossa alma, a nossa fonte de que nós realmente somos, é uma parte dessa vida. Dizem que é a parte da vida que vive dentro de cada um de nós. Só que se a gente for olhar para a vida e ver o que ela significa, a gente vê que ela é uma constante evolução, uma constante mudança, uma constante crescimento de maior consciência, maior expansão, maior evolução, maior capacidades, sempre em crescimento. Ela tem um fluxo natural de ir para cima eternamente, porque a vida é eterna. E se a gente tem uma parte disso dentro de nós, isso quer dizer que algum lugarzinho dentro de nós anseia também por viver esse crescimento, anseia também por viver a vida independente dos altos e baixos, independente das coisas boas e das coisas ruins, porque ela quer crescer, porque não existe crescimento estando parado. Só que a nossa mente, nosso mental, nosso ego, assim, enfim, terreno, ele não suporta não ter uma segurança, não suporta não ter uma previsibilidade, uma confiança do que vai acontecer no futuro dele. Ele não suporta a ideia de estar vulnerável. Então, eu tenho um conceito que eu descobri estudando sobre Jesus, que ele fala sobre poder, que o nosso verdadeiro poder não é controlar situações como a gente pensa que a gente é, porque a gente tenta controlar tudo e todos a todo tempo. O nosso verdadeiro poder é quando a gente se rende a esse fluxo da vida, que com certeza vai nos fazer bem, porque vai nos levar à evolução. Então, parece que a gente, toda vez que a gente adoece, e cada vez tem mais pessoas adoecendo, é porque tem tensão, porque tem estresse. E o estresse, ele vem literalmente disso, na minha opinião. A gente querer sempre controlar as coisas e não se render a algo maior, não se render a uma vontade maior que a gente, e isso pode ser chamado de fé. Fé não é acreditar num cara sentado lá em cima que vai te dar aquilo que tu pede. É tu se render à vida, que a vida é a única coisa que realmente existe, de verdade. Então, eu gosto de fazer essa reflexão pra gente pensar em coisas que ninguém nunca nos ensinou a pensar.
A não ser essas situações de agora, né, Lu? Exato. Porque exatamente o que ela faz com nós tu se entrega ao que está acontecendo e a única coisa que tu pode fazer é viver o agora. De alguma forma, essa situação do nosso estado nos traz um estado de presença e ao mesmo tempo de entrega para que a gente vá vivendo cada dia a partir daquilo que se tem. E nos tira, de certa forma, um pouco da ansiedade, porque não há o que ser feito. Então, eu me rendo, eu me entrego e busco nessa fé, né, uma crença de que amanhã poderá ser melhor. Porque o ser humano, assim, é um bicho estranho, porque assim, porque todos os animais ou seres que vivem no planeta Terra nascem sabendo o que tem que fazer. Pega um leão, ele sabe que ele tem que nascer, crescer, caçar, comer, sobreviver e dormir. Ele não tem muita coisa para fazer, porque ele não tem um certo livre-arbítrio, ele precisa do modo de sobrevivência. O ser humano, nós, que já vem com uma certa segurança na nossa sobrevivência, que pelo menos deveria ser assim, né? A gente fica perdido, porque a gente nasce sem saber o que fazer. O nosso propósito de vida, o que a gente está fazendo aqui? A gente nunca foi parado para a gente refletir sobre isso. A gente sempre foi ensinado que a vida é o quê? É crescer, é trabalhar, comer e morrer. Como se fosse uma sobrevivência. Só que a gente não está aqui só para sobreviver. A gente está aqui para criar, para desvendar coisas que a gente não conseguiria desvendar se a gente tivesse que sobreviver, né? Então a gente tem que viver. E quando a gente não pensa sobre isso, não tem não pensa sobre algo maior do que a simples realidade do mundo, que está um caos hoje em dia, a gente vai deixar que essa realidade do caos consuma a gente. Talvez a gente possa expandir o que tu está colocando, não apenas num objetivo que seja externo, mas numa possibilidade evolutiva interna, né? Se o meu propósito for evoluir como ser, e acho que nós estamos aqui para evoluir, né? O que é ter um propósito? Se eu me tornar todos os dias um pouco melhor, isso é um grande propósito de vida, porque isso também eu sempre digo, por que a gente respira, se autorregula? Porque se tu estiver bem, tu tá fazendo bem para quem está ao redor de você e para qualquer coisa com que tu convive. Então isso já é grande, né? Isso já é bom, né? Então da gente poder ir nessa amplitude e quem vai sair, acho e entendo bem ou melhor ou mais fortalecido desse cenário todo é quem conseguir sair da pergunta por que comigo, por que isso aconteceu, meu Deus, por que tu fez isso, né? Não é uma questão do porquê, porque o sofrimento é inevitável na nossa vida e a gente sofre porque não quer sofrer. E a gente vem de uma geração que se está vendendo, e principalmente a tua, né? A nossa até talvez não tenha sido tão poupada ainda, né, Joselisa, mas a do Luan, dos meus filhos e da geração que está vindo, tu tem que ser feliz, o tempo inteiro. Tu não pode passar por frustração, sofrimento, e há uma insuportabilidade da frustração e sofrimento. E eu estava conversando isso hoje de manhã com uma pessoa, enfim, num atendimento, de que isso tudo também está forçando muito adolescente, muita criança a criar recursos internos para a vida, porque na frente de um computador ou de um lugar extremamente poupado que hoje as famílias geram, a criança quase não tem recurso e vai ser um adulto sem recurso para lidar com a vida. E a gente está criando adultos assim, sem recurso. Né? Então, fora, né? Isso, fora, não, e está dentro da gente. Exato. Então, essa competência para a vida, ela só é construída vivendo e passando por vários limites também. Pena que tem que ser tão catastrófico, né? E que bom se não fosse, né? Mas vai sair melhor quem pudesse perguntar para quê isso aconteceu ou está acontecendo nesse momento para mim, e o que isso me força? Isso. O que eu preciso desenvolver agora, que recursos eu tenho e os que talvez eu não tinha desenvolvido para lidar com essa situação. Exato. Eu gostaria de conversar, aproveitar a tua presença, Denise, para trazer alguns pontos que
eu tenho percebido muito no consultório, e provavelmente você também, até para compartilhar com as pessoas dessa mesma situação. Porque a dificuldade de sair da frente das telas diante das tragédias. O que é essa situação de ficar horas no celular vendo as tragédias, e a impressão que dá é que a gente entra numa espécie de transe, de hipnose, e não consegue sair dali. E aquilo é altamente destrutivo. O que acontece com a gente? Aqui, de novo, dentro desse cérebro de sobrevivência que está ativado, o nosso cérebro, mesmo quando a gente não está nesse estado de sobrevivência, ele é um mapeador, né? Ele está sempre mapeando cenas, situações, isso, e buscando informação, mapeando. Pode ser que seja útil, pode ser que não seja, então ele está sempre mapeando. Numa situação em que o nosso cérebro ele está ativado nesse modo sobrevivência, o mapeamento aumenta. Quanto maior a insegurança, maior o mapeamento. Eu preciso mapear porque nesse tempo primitivo, se eu não mapeasse aquela planta, aquele lugar que é mais perigoso, eu realmente morria, né? Então isso é da natureza do nosso cérebro, isso é da nossa estrutura cerebral. Por isso que também se foca muito mais no negativo, né, do que no positivo, porque eu preciso estar situado para diminuir o risco. Por isso também que os idosos fazem isso muito mais, porque uma pessoa com muito mais idade normalmente está mais insegura. Então ela até procura assistir esses programas que são muito catastróficos, né? E cheio de tragédias, porque ela nem sabe por quê, mas o cérebro está mapeando. Ele busca intuitivamente muito mais essas informações, né? Como uma forma de proteção. Como uma forma de proteção. Mas a gente tem que aprender a sair desse estado de consciência, porque se tu fica dentro dele, tu fica dentro do medo. E tu responde para a vida de dentro do medo. É como do trauma. O trauma vai te gerar um congelamento e que em algum momento tu colocaste, Josi, a pessoa não vai estar conseguindo sair desse estado de coisas. Por quê? Porque talvez não seja esse o trauma original dela. Retraumatizou dimensões de uma situação em que talvez na vida ela tenha sido abandonada, ou ela tenha tido uma perda e era uma criança de 4, 5 anos, e ela vai estar lidando naquele momento da vida dela, mesmo tendo amadurecido, estabelecido vários recursos positivos, esse trauma talvez nunca tivesse sido agudizado. E ela pode estar usando ali os recursos de incapacidade de uma criança de 4, 5 anos, porque o trauma faz você viver o grande mundo de um pequeno mundo interno, aonde tu está congelado. Mas a gente pode sair desse estado, a gente pode gerando mais autorregulação, e isso é uma questão importante, porque o ocidental é muito impaciente, né? E ele tem essa tendência, seja com a saúde, seja na nossa área, ou em qualquer área, eu te pago, tu me cura, mas eu não sou responsável pelo meu processo, né? E a gente sabe que não funciona, né? Que todo profissional da área da saúde, ele vai caminhar ao lado, mas ele não caminha dentro da pessoa, né? Então, quando a pessoa ela traz para si e ela usa de uma forma sistêmica o processo, ela se beneficia. Às vezes a pessoa aprende algumas práticas, ela usa só quando ela está mal. Por quê? Porque a gente também é uma geração, isso começou na nossa geração, né, do tomou Doril, a dor sumiu, né? A gente aprendeu a tomar um comprimidinho para passar a dor. Então eu vou lá, pego no externo, como o Luan estava comentando, preciso do externo para a gente criou codependências desnecessárias, claro, né? Esse estado, então, de mapeamento, ele não deixa de ser um impulso mais instintivo. Como eu faço para me trazer a consciência
e agir diferente, porque isso não é uma resposta adequada, eu permanecer ali, porque não é um mapeamento que vai me curar e me tirar ela dessa. é importante, mas ela para te situar, Isso. né? Mas ela não é, ela é desnecessária se você fica preso no processo. nisso. Né? Uhum. Aqui entra essas dimensões que a gente tem, né? A gente precisa trazer essa energia que está no tronco cerebral, né? Que está nos fazendo nos manter nesse estado de sobrevivência entre esse movimento de luta e de fuga para o frontal, aonde a gente tem esse recurso de autorregulação. Mas quem autorregula é o próprio tronco cerebral, usando essa área de luta e fuga do cérebro, é essa área de sobrevivência que se autorregula. E aí, naturalmente, essa energia vai lá para o frontal e você acessa uma coisa que é muito importante, que nós vamos precisar muito nesse momento, que é lucidez. Lucidez. E da lucidez, tu vai se conectando com o que é essencial nesse momento para a tua vida. E não só o que é necessário. E tu se desconecta dessa necessidade que foi vendida também para as últimas gerações, que é de prazer de curto prazo. E o prazer de curto prazo não dá satisfação. Por isso que a pessoa está sempre insatisfeita, né? Que é uma questão que as telas, e a gente tinha conversado sobre isso, né, Josi, agravam todo esse estado de coisas. Porque a gente pensa assim, eu vou dar uma olhada no tal do TikTok, que é para dar uma relaxada, né? Eu vou assistir uma série no Netflix para relaxar. A gente ouve muito isso. Só que toda vez, isso é ciência, gente. Toda vez que a gente olha para uma tela, a gente foca numa tela, a gente ativa no nosso sistema nervoso central, a gente tem a área do simpático e do parasimpático. O simpático é essa área que fica nos ativando, ligados. Não é ruim para uma atividade, quando a gente tem um foco, a gente tem que ser resolutivo, é ótimo. Mas manter essa ligadeira não nos deixa relaxar. Então, nós ligados, a gente está com uma energia que pode ficar até agressiva se ela fica em excesso ali no nosso organismo. E a gente desaprende, a gente fica tenso, desaprende a relaxar. A gente tem que aprender a ativar o parasimpático. Toda vez, qualquer tela, tá, gente? Imaginem as crianças, por que elas estão tão agitadas e tão agressivas? Porque elas vivem em telas. Até tem um livro que foi publicado, tá, acho que vai ser um dos best-sellers, né, desse ano, a Geração de Ansiosos, se não me engano, que é de um psiquiatra que fala exatamente sobre isso. E tem cidades nos Estados Unidos que já estão criando protocolos de uso, né, dos smartphones, das telas. Então, a gente precisa aprender a fazer esse desligamento, que o estado de coisas em que as pessoas estavam já super ligadas também, nessa busca dopaminérgica de prazer de curto prazo, e ficando muito na superficialidade. E vejam que a gente está fazendo um movimento coletivo que é totalmente antagônico à natureza do ser humano, que é a desconexão. Nós somos mamíferos, a gente precisa estar junto, a gente precisa se abraçar, olhem qualquer grupo de animais, de mamíferos, eles estão sempre enroscados, né? Nós não temos cérebro, isso eu venho dizendo já há muito tempo também, para lidar com essas redes, né, de computador, de tela, eu tenho amigo virtual. Isso não estabelece segurança básica dentro de nós. Pelo contrário, gera extrema ansiedade, porque eu não me sinto seguro. Eu me sinto seguro dentro do abraço, junto do outro, caminhando junto, construindo junto. E é por aqui que a gente vem desenvolvendo muito do nosso adoecimento mental. Então, não são tanto até, só essas cenas catastróficas do sofrimento. A gente tem mais competência para lidar com isso do que com essa desconexão
que está se criando com as telas. Com isso a gente não sabe lidar. Agora, se juntar para sair de uma crise grave como a gente está vivendo, coletivamente a gente sabe fazer. Agora, a gente não sabe lidar com esse advento da não conexão. E depressão é não conexão. Depressão é não movimento. O contrário de depressão, gente, não é alegria, é movimento. No momento em que uma criatura passa 8 horas num quarto conversando com um amigo sem movimento, ela já está promovendo um estado grave e risco grave, aliás, de depressão. O contrário de ansiedade não é calma. Tu vai dizer para uma criatura ansiosa, fica calmo, tu apanha, porque ela não sabe como ficar calma quando ela está ansiosa e agitada. O contrário de ansiedade é relaxamento. E se tu fica na tela o tempo inteiro e tu tá o tempo inteiro ativando essas áreas que são de tensão e não de relaxamento no corpo, tu tá com o simpático ativado e não parasimpático, tu não vai relaxar. Tu já criou uma geração de ansiosos aqui. Então, eu tenho segurança de dizer que é muito mais perigoso isso que está acontecendo com as telas hoje do que com toda essa catástrofe. Muito reflexivo isso, Denise. Eu acho importante que a gente pense sobre isso. Ainda mais, além do É o caos oculto, né? É o caos silencioso. Silencioso. E que vem pulverizando. Né? E além do tempo, também o conteúdo, né? Que, cara, hoje em dia tu vai no Instagram, TikTok, é uma superficialidade, uma futilidade, é uma coisa que não agrega em nada. Para uma criança que está formando a ideia de vida dela, pensa o que vai acontecer, né? E a gente tem que também se dar conta e acordar para uma questão assim, que a gente faz parte de um sistema que cria as doenças e que cria a própria cura. Então, a gente tem que pensar assim que uma questão que todos os mestres falam, os maiores que pisaram aqui na Terra, todos eles, por que eles deram para a questão de a gente refletir sobre quem a gente realmente é? E refletir sobre quem nós somos de verdade. Porque quem nós realmente somos, não é o pensamento, não é o próprio cérebro. A gente é aquele que tem um cérebro, a gente é aquele que pensa, nós não somos o sentimento, nós somos aquele que sente. Nós não somos o passado, nós somos aqueles que viveram o passado. Então, nós não somos o corpo, nós temos o corpo. Então, a gente começar essa reflexão sobre quem nós somos, de fato, a gente vai começar a perceber que a gente é algo que transcende esse nosso cérebro, esses nossos pensamentos, porque volta para aquela questão, aquilo que vai além do sofrimento. Porque senão não faz sentido a vida. Não faz sentido a vida a gente estar aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender a algo novo, a pensar coisas novas. Então, conforme a gente consegue, talvez, ir pensar além do sofrimento, além da vitimização, além da mágoa, além da culpa, além da raiva, além de tudo isso, que é através da respiração, do silêncio, do voltar para dentro de si mesmo e suportar o desconforto, porque não dá para falar que é uma coisa fácil fazer quando tu tá lá em desespero, tu olhar para dentro de si, tem vontade de matar tudo ao redor, só que tu conseguir parar e segurar esse desconforto, aos poucos tu vai começar a se conectar com aquilo que é maior do que todos nós, que pode ser chamado de Deus, ou de amor, ou de outra coisa. Só que se a gente não faz esse movimento, principalmente nessas situações, que agora parece que nos obriga a fazer isso, porque não tem mais solução do lado de fora, a gente tem que buscar a solução dentro de nós. Até que a gente não faça esse movimento de olhar para dentro de nós mesmos, a gente nunca vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. E se a gente não busca isso, a própria vida não faz sentido, né? Denise, nós temos mais alguns minutinhos e eu não gostaria de deixar passar. Tem como a gente fazer alguma prática para que a gente possa de alguma forma contribuir com um pouquinho com o que está acontecendo, né? Porque as pessoas devem ouvir, tá, mas como é que eu faço essa autorregulação? Como é que eu saio desse pânico, das telas, né?
Dá pra gente compartilhar isso? Sim. Tem até algumas práticas recentes dentro da neurociência que são justamente para segurar essa fissura, né, de ficar mexendo com tela, mas hoje eu não vou conseguir ensinar essa, né? Uma coisa que dentro de todos esses anos eu também comento muito, que é muito bacana essa ideia da meditação, eu acho ótimo, mas eu pratico desde criança, né? Eu comecei a fazer yoga com 9 anos de idade por causa da minha altura. Minha mãe ficou um pouco preocupada que talvez eu fosse ter algum problema de coluna, né? E eu gostei muito da prática de yoga, eu mantive, dei aula e hoje isso se transformou nessas formações em práticas de autorregulação. Então é bacana para um oriental que faz isso a vida inteira, fazer uma prática de meditação nesses períodos e nessas horas. Ele vai conseguir sentar e fazer, talvez eu consiga sentar e meditar mesmo diante desse caos, porque eu já tenho toda uma jornada. Agora eu pego um Luiz, um Antônio, uma Maria, uma Fernanda da vida que nunca fez isso e eu digo agora, nossa, mindfulness, né? Uma prática de respiração vai te ajudar, ela vai fazer 2 vezes e vai ter também um ataque de nervos, né? Que é a reação emocional, aquela de eu vou quebrar tudo isso aqui, né? Que é só uma reação emocional, que é uma fervura de leite, daqui a pouco a pessoa vai se ajustar e passa. Então, a gente também não tem que prestar tanta atenção nas nossas reações emocionais, elas vão acontecer. A gente não consegue controlar a reação emocional, mas eu posso e devo lidar com o que eu sinto. O problema não é o que acontece fora de mim, é como eu lido com o que eu sinto diante do que está acontecendo. Como eu lido com o que eu sinto diante do que está acontecendo. Essa aqui é a nossa chave mestra da vida, né? E então eu gosto muito de ensinar as práticas de desbloqueio. Por quê? Porque quando o nosso pensamento ele está nesse caos, que é nessa aceleração, e independente dessa situação catastrófica hoje, esse excesso de informação nos coloca nesse lugar de ter uma emoção, ter um pensamento, aí gera uma emoção, da emoção gera mais pensamento, do pensamento gera mais emoção, a pessoa fica presa em pensamentos obstinados, até obsessivos, e ela não consegue sair. A única forma de sair desse quadro, tem os que tomam um monte de remédio para se sedar, mas mesmo sedado, o pensamento não sai desse caos, né? É trazer para o sensorial, para o corpo. A consciência, a energia tem que voltar para cá. Quando tu presta atenção no corpo, e é isso que as práticas meditativas fazem, isso eu achei muito legal quando eu descobri isso, entre o tálamo no cérebro e entre o córtex mais primitivo começa a disparar um pulso elétrico que tem 10 segundos entre um pulso e outro, que é o pulso alfa. Então tu não precisa estar lá no Himalaia fazendo comprido para entrar nesse estado. Em 1 minuto e meio, no máximo 3, tu está nesse estado e a tua percepção se expande, e nessa expansão a tua consciência se expande, e aqui tu encontra essa lucidez fora desse se debater mental. Por isso que as práticas mais ortodoxas, né, que Buda ensinou, são as de escaneamento corporal. Tu vai trazer tua atenção para o teu corpo. Quando tu faz isso, tu ativa no cérebro uma área que é do somato sensório. Questão de 1 minuto e meio, 3, o pulso alfa começa a se estabelecer. Olha que lindo, gente. Isso aqui é a gente ter a água quando a gente está com sede. Ou já usar a água para não sentir sede, né? Então, mas se a pessoa não tem prática nisso e ela está nessa agitação, a gente faz algo um pouco mais intenso para trazer essa atenção. Vocês querem fazer comigo também? Vamos fazer. Então, os pezinhos firmes no chão. A gente pode fazer sentado, a gente pode fazer de pé, né? Eu vou convidar vocês só a trazer uma atenção um pouquinho mais para essa região do ventre,
a nossa tendência é trazer a respiração lá para os ombros, e isso ativa ainda mais essa área do nosso cérebro que é de luta e fuga. Mas se não conseguir descer com a respiração, tá tudo bem também. Ok? Então nós vamos fazer 3 vezes uma prática de desbloqueio, tá bem? Então me observem um pouquinho, façam a primeira comigo, depois vocês seguem só na orientação. Então a gente vai encher o pulmão, cruzar os braços na frente do corpo e fecha as mãos. Encheu. Retém, não respira agora. Segura esse ar ali dentro e contrai o centro do peito, os ombros, os braços, as mãos, o rosto, contrai a barriga, o abdômen, empurra os pés para o chão, segura, tensiona, segura, como um abraço de toda essa tensão e solta. Então, inspira. Contrai, segura esse ar ali dentro, contrai o centro do peito, os ombros, os braços, o rosto, vai pensando em cada parte do corpo, o quadril, empurra os pés para o chão, abraça essa tensão, segura, 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 solta, pode pôr mais ar ainda para fora. Vamos de novo, mais uma vez, inspira. Segura esse ar aqui dentro, não solta agora. Contrai o centro do peito, os ombros, os braços, as mãos, contrai o quadril, as pernas, os pés, o rosto, segura, tensiona bem, abraça essa tensão e solta. É no esvaziar que a gente ativa o parasimpático. Então, respira um pouquinho. Agora, nós vamos completar com uma outra prática. Depois vocês vão me dizer como vocês se sentem. Nós vamos inspirar. Vamos segurar um pouquinho e vamos trazer mais ar umas 2 ou 3 vezes para dentro. E bem longo. Sabe quando a gente chora e que depois de chorar aquele choro comprido a gente faz... Se descobriu que, e muitas pessoas dizem, nossa, depois que eu chorei, fiquei tão relaxado, me senti tão bem. Não é porque a gente chora, é porque a gente faz esse suspirinho. Ele ativa parasimpático, numa questão de 90 segundos. Né? Esse é presente da neurociência, né? Então é isso que a gente vai provocar, tá bem? Nós vamos fazer isso 3 vezes. Então vamos lá. Respira, traz a consciência para a respiração, a gente não faz nada correndo. Então, inspira, retém um pouquinho e traz mais ar, 1 ou 2 vezes, como aquele suspirinho depois do choro, e bem longo. Vamos lá mais uma vez. Inspira. Retém. Inspira, inspira. Mais uma vez. Inspira. Retém. Inspira, inspira. Nós vamos fazer mais uma prática, mas eu vou perguntar já como vocês estão se sentindo agora. Qual a sensação? Tranquilidade, leveza, paz. Vocês estão notando o fluxo de pensamento? Como ele aquietou, Silencioso. ele silencia o fluxo de pensamento. Só essas 2 juntas. Aí, se a gente quer completar um pouquinho mais, a gente faz a respiração de retenção. Qual é a importância da respiração de retenção? Em alguns lugares na internet, talvez você encontre isso com o nome de respiração quadrada, né? O ocidental dá uns nomes bem legal para as coisas, né? Mas o espaço entre uma respiração e outra vai ensinando o nosso pensamento a ter um espaço entre um pensamento e outro.
E isso vai criando, que é o que as práticas de respiração, de meditação, de mindfulness vão criando. Esse espaço entre o estímulo externo e a minha reação. Quando eu dou esse espaço, eu encontro uma resposta. Eu paro de reagir, eu paro de ficar no automático, porque quando eu só reajo, quem se manifesta são meus traumas que estão falando através de mim, são meus condicionamentos, são minhas crenças limitantes. Quando eu dou esse espaço entre uma respiração e outra, eu dou um espaço entre um pensamento e outro, eu faço a pausa, eu encontro uma resposta lúcida, eu encontro essa lucidez. Então, a prática dessa outra respiração, ela é importante para que a gente treine essa capacidade de não ficar reagindo de forma ansiosa a tudo. Então, a gente de novo traz a consciência um pouco mais nessa região do diafragma, que fica entre o abdômen e o pulmão. E eu vou inspirar e vou contar até 4, enchendo. 1, 2, 3, 4, enchi. Retenho, não respiro agora, conto. 1, 2, 3, 4. E eu esvazio. 1, 2, 3, 4. Se der 5, 6, 7, sempre bom esvaziar mais. Retenho, com o pulmão vazio e conto até 4. 1, 2, 3, 4. Vou inspirar devagarinho. 1, 2, 3, 4. Retenho. 1, 2, 3, 4. Esvazio, 1, 2, 3, 4, talvez 5, 6, se der. Retenho, 1, 2, 3, 4, última vez. Inspiro, 1, 2, 3, 4, retenho. 1, 2, 3, 4, esvazio, 1, 2, 3, 4, talvez 5, 6, 7, retenho. 1, 2, 3, 4. E só observo agora por alguns instantes todo o meu corpo. Provavelmente vai vir uma necessidade de um suspiro mais amplo. Observa os ombros, todo o corpo e a mente. Então, essa sequência toda, quando a pessoa está muito angustiada, ela pode fazer mesmo num momento importante de angústia, mas ela primeiro faz o desbloqueio, senão ela não vai conseguir fazer as outras duas, ela não vai ter paciência. E um dos hormônios que a gente libera muito quando a gente está nessa situação de luta e fuga são os hormônios tireoidais, e eles ficam dizendo, te mexe, vamos, te levanta, não para. Então essa inquietude vem também, porque ele está dizendo, corre, você está em risco, né? Então essa inquietude vem em função disso. No nosso modelo atual, vai aparecer como a pessoa está em casa, talvez nas telas ou com um monte de sobrecarga, aí ela vai para a cozinha, abre a geladeira, come alguma coisa, mas também não é isso. Aí ela volta, vai, faz não sei o que, daqui a pouco volta, vai lá na fruteira, come não sei o que, depois ela abre um pacotinho de biscoito, é a mesma inquietude. Tá? A pessoa está nesse estado de sobrevivência e ela não percebe, mesmo aparentemente segura dentro de casa. Agitada, falando muito, Uhum. a gente percebe. Aflita, né? Com a sensação de que uma coisa muito ruim vai acontecer e não sabe o que é, né? E essa outra prática, que é a respiração circular, que foi a segunda prática, que eu gosto de chamar da respiração do suspirinho, para a pessoa lembrar, a cada 2 horas agora, nesse estado de coisa, a gente teria que parar, porque dá 90 segundos, umas 2 ou 3 práticas assim, no máximo 2 minutos, e fazer. Então isso vai, talvez num primeiro momento a pessoa estava totalmente desregulada, a ansiedade totalmente disfuncional, ela está lá em 10, máximo da disfuncionalidade. Talvez vá trazer para 8, a pessoa não percebe muita diferença, mas daqui a 2 horas eu faço de noite, vai trazer para 7, 6, dali a pouco até o final do dia nossa, estou me sentindo melhor, mesmo diante disso tudo que está acontecendo.
E, gente, funciona. Eu trabalho com isso há muitos anos. Trabalho com pacientes com pânico. E a pessoa que usa isso e leva para o seu processo de vida, os retornos são, assim, belíssimos. Independente da pessoa usar a medicação ou não. Então, é um benefício simples, barato, útil, que está à nossa disposição dentro de nós e que nós podemos usar sem ficar dependendo do outro. Que presente, né? Como é que vocês estão se sentindo? Nas nuvens. Nas nuvens, se eu dizer na lua, fui mais longe. Que bom! Essa é a ideia, né? Nossa, mas não que a gente não olhe. Então, a gente olha o evento, mas sem a ativação emocional disfuncional diante do evento. Consegue pensar com mais tranquilidade, com consciência, com lucidez, como você trouxe. Com lucidez. Sim. Muito obrigada. Foi um presente ter você aqui hoje e eu tenho certeza que, de alguma forma, tende a fazer sentido para quem nos escuta também. A gente sempre fala, eu e Lua, né? Se a gente conseguir deixar uma sementinha dentro do coração, já tá maravilhoso, né? Eu realmente agradeço essa possibilidade, porque eu tenho tentado, claro que da minha forma, disponibilizar algumas dessas práticas para que são as fáceis, que a gente pode usar em qualquer situação, que não tem risco, né? Isso é importante também, que qualquer pessoa pode fazer com qualquer distúrbio mais grave ou menos grave, né? De processos mentais e ensinem para as crianças. Crianças, elas amam fazer... amam estar com você, te ouvir e aprender. E elas fazem, elas ensinam para os outros. Eu não tenho muito hábito, né, nessa questão de lidar com o Instagram, mas até a semana que vem eu vou ter no meu Instagram essas 3 práticas com uma explicação um pouquinho mais comprida e tem uma prática para a criança. Porque a criança se autorregula se o adulto estiver regulado, que eu acho que esse é só um complemento que eu gostaria de trazer. A criança, ela não tem autorregulação. E o adulto, hoje, se ele está tão disfuncional, super estressado, agitado, nervoso nas telas, desconectado, que é algo que também a gente conversando, eu te sinalizei, a gente vê mãezinhas amamentando seus bebês olhando celular. E vínculo de segurança básica só se faz entre uma criança encontrar o olhar da mãe. Isso dá segurança básica, ou do cuidador dela, né? Para a criança, ela precisa do olhar, ela precisa da conexão. Isso ativa redes neurais na criança, né? Fundamentais para o desenvolvimento físico e para o desenvolvimento emocional e sensorial dela. Então o adulto precisa estar regulado nesse momento, mesmo os que estão passando por essa catástrofe, ele precisa encontrar esse espaço de autorregulação, porque a gente precisa dar mais segurança para as crianças também. E elas fazem muito bem, e elas ensinam depois os avós, os tios, vizinhos, elas são umas queridas, né? Porque elas têm essa conectividade, e criança, isso é importante, ela tem mais resiliência que o adulto. Então, se o adulto estiver regulado, isso que está acontecendo pode ser um trauma até minúsculo para ela, e que talvez nunca vá perturbar. Mas se ela vê o adulto totalmente disfuncional, vai ser um trauma T maiúsculo para ela. Ela vai gerar esse congelamento. Então, que seja útil, que seja benéfico, que seja positivo a todos que entenderem que podem utilizar e multiplicar, né? Muito obrigado, Denise. Muito obrigado mesmo. Muito incrível. E, pessoal, para quem não conseguiu assistir o programa completinho, vocês vão no Instagram, escreve T na rede, o nosso perfil, um perfil com logo azul. E no link da biografia do nosso Instagram, tem os links do nosso canal do Spotify e do YouTube. Daí vocês vão encontrar esse programa e todos os outros lá. E o link para acesso o Instagram da Denise vai estar na descrição desse vídeo, na postagem do Instagram também. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, a gentileza de compartilhar e de aprender também junto com vocês. Obrigada a você que permaneceu com a gente até o final.
e desejamos um excelente dia. Grande beijo. Abraço. Gratidão.